Bem-vindo ao nosso encontro para continuarmos a nossa reflexão sobre o documento de Aparecida, tratando do tema A Palavra de Deus na Quinta Conferência de Aparecida, olhando mais especificamente agora a questão da animação bíblica da pastoral, seguindo o texto da nossa Conferência Episcopal, a CNBB. E hoje, então, nós olhamos a Palavra de Deus, acolhida e semeadura. Temos sempre diante de nós a parábola do semeador. A parábola do semeador, generoso no lançar as sementes em diversos tipos de terreno, ensina que somente as sementes que caíram em bom terreno produzem com largueza, produzem com abundância. E Jesus explica: o que foi semeado na terra boa, porém, é quem ouve a palavra e entende. Esse produz fruto, disse Jesus. Um 100, outro 60, outro 30. Mateus 13, 23. A capacidade da acolhida da palavra é questão fundamental. É questão fundamental. Como preparar a terra da existência para que acolha a boa semente? Precisamos nos perguntar sobre isso. Quais meios podem ser oferecidos na igreja para que a palavra de Deus, seja ouvida, entendida e acolhida na vida de seus diversos interlocutores? Somente assim. Somente assim a palavra poderá gerar frutos da presença de Deus e de seu reino, justiça e paz e alegria no Espírito Santo, como lembra São Paulo na carta aos Romanos. Cada vida que se abre ao poder da palavra de Deus é mais que um campo de trabalho. Pessoas evangelizadas que permanecem no diálogo com Deus, que se dá continuamente, tornam-se semeadoras. Semeadoras. Quem recebe a palavra, além de ser por ela fecundada, é constituído seu portador e propagador pelo testemunho de vida e pelo anúncio. Quem acolhe a palavra não pode ficar parado. Quem acolhe a palavra, essa palavra coloca a pessoa em movimento também. Os discípulos de Jesus, palavra encarnada do Pai, são eficazes missionários, espalhando generosamente a palavra em outros tantos corações. De graça recebestes, de graça deveis dar. Lembra Jesus no grande discurso missionário que São Mateus nos traz no capítulo 10 do seu Evangelho. E aqui olhamos então a animação bíblica e as diversas óticas para o contato com a palavra de Deus. Os diferentes modos de aproximação da palavra de Deus são complementares entre si. Leitura exegética e teológica, leitura pessoal e leitura litúrgico-comunitária. Deve-se buscar sempre conjugar a atenção à letra do texto, leitura e história de sua formação, com seu sentido teológico e espiritual. Onde a exegese não é teologia, a escritura não pode ser a alma da teologia e vice-versa. Onde a teologia não é essencialmente interpretação da escritura, na igreja, essa teologia não tem fundamento. Isso afirmou Bento XVI, a Verbum Domini, exortação apostólica pós-sinodal, Verbum Domini, número 35. No diálogo com Deus, ouvindo-o, recebendo-o e respondendo às suas interpelações, os discípulos missionários dedicam-se à leitura e à escuta, à meditação e ao estudo, à celebração e à partilha
bem como a vivência, testemunho e anúncio da palavra de Deus. Em um Brasil cada vez mais urbano, o melhor modo de aproximar-se da palavra de Deus é fazer isso em pequenos grupos, com forte sentimento comunitário e dinamismo missionário. Por isso, nas atuais diretrizes da ação evangelizadora da Igreja no Brasil, faz-se uma decidida opção por formar comunidades eclesiais missionárias. É o grande objetivo das atuais diretrizes da Igreja no Brasil. A própria palavra de Deus convoca, reunindo as pessoas, resgatando-as do individualismo, da indiferença e da solidão, tão marcantes na cultura urbana. A palavra o pão da liturgia, da espiritualidade e da caridade, edificam essas pequenas comunidades com clara identidade eclesial. O testemunho de vida capaz de atrair e o profetismo conferem a elas o vigor da ação missionária, a força da ação missionária. As comunidades eclesiais missionárias, reproduzindo a experiência de Jesus com os 12, são um ambiente especial para a acolhida da palavra, por serem lugar de relacionamentos que encontram sua fonte em Cristo Jesus. O ouvir e o falar são dinamismos constitutivos do grupo. A palavra de Deus é operária que edifica a pessoa e a comunidade, é coluna que sustenta, mas também é moradora que acolhe e convive. Tudo foi feito por meio dela, e sem ela nada foi feito de tudo aquilo que foi feito. E a palavra se fez carne e veio morar entre nós. Lembra o evangelista João, no capítulo 1 do seu evangelho. Desse modo, a casa, a comunidade, é reconhecida como casa da palavra. Essas pequenas comunidades se encontram em direta e irrenunciável relação com a animação bíblica da pastoral em toda a igreja. Isso acontece em nível diocesano, paroquial, nos movimentos, nas pastorais e nos diversos tipos de associações. Assim como o atual momento da vida da igreja pede a setorização das grandes paróquias. Aparecida lembrava isso, no número 370. A paróquia se tornar uma rede de comunidades. E para atender essa disposição de Aparecida, a nossa Conferência Episcopal, a CNBB, numa de suas Assembleias Gerais, tratou exatamente disso. A paróquia como comunidade de comunidades, uma rede de comunidades. É o documento 100 da CNBB. E vale a pena a gente retomá-lo, porque ainda temos muito a caminhar para atingir aquela proposta da Igreja no Brasil, de uma paróquia sendo formada por uma rede de comunidades. Elas correspondem à necessidade de uma experiência eclesial cujo relacionamento fraterno seja iluminado pela palavra de Deus. E aqui começamos a olhar então mais de perto a questão da leitura orante, a leitura contínua da Escritura e a Lexio Divina. Para qualificar a experiência litúrgica da escuta da palavra de Deus e percorrer o caminho iluminado pela luz da palavra, os católicos são chamados a crescer em quê? A crescer na convivência com a Sagrada Escritura. Crescer na convivência
com a Sagrada Escritura. A Bíblia precisa ganhar espaço na agenda, na rotina dos discípulos missionários. Para ouvir em profundidade a palavra, devemos conjugar dois tipos do encontro com o texto: a leitura orante e a leitura contínua das Sagradas Escrituras. Primeiramente, leitura orante. A leitura orante permite aos discípulos, individual ou comunitariamente, deter-se em um texto bíblico com a mente e o coração abertos. Com a mente e o coração abertos ao que Deus tem para comunicar. Bater à porta do texto bíblico na certeza de que ele comunicará uma palavra viva e eficaz, útil para ensinar, para argumentar, para corrigir, para educar conforme a justiça. Lembra Paulo na carta a Timóteo, a segunda carta a Timóteo? A leitura orante é um método simples de diálogo a partir da leitura e escuta do texto bíblico. Realizada na oração ou meditação pessoal, a leitura orante se torna um precioso instrumento para o crescimento espiritual. Um precioso instrumento para o crescimento espiritual. O texto bíblico a ser considerado na oração pode ser escolhido, por exemplo, dentre os textos da liturgia diária. Evangelho, primeira leitura, ou então o próprio Salmo responsorial. Os 3 textos bíblicos que constituem a liturgia da palavra durante a semana. Para a leitura orante em família ou nas comunidades eclesiais missionárias, é oportuno assumir o texto da liturgia dominical, uma forma de preparação para a celebração e de vivência da palavra escutada, meditada na liturgia dominical. Os primeiros 3 anos de encontros comunitários podem ter os evangelhos por guia. Anos A, B e C. Em seguida, pode-se fazer a leitura orante, tendo por base a primeira leitura das celebrações dominicais, favorecendo-se assim uma releitura cristã de vários textos do Antigo Testamento. Isso lembrou o Papa Bento XVI na Verbum Domini, número 41. Os 3 anos seguintes podem então ser dedicados aos textos da segunda leitura dominical. Com isso, é possível, olha que interessante, com isso é possível estabelecer um mergulho na Palavra de Deus que dura 9 anos. Nos primeiros 3 anos, o Evangelho do domingo. Nos segundos 3 anos, a primeira leitura do domingo. E nos outros 3 anos, a segunda leitura do domingo. No espaço de 9 anos, podemos, de fato, mergulhar na riqueza que é a Palavra de Deus. E assim cumprir aquilo que o Concílio Vaticano II pediu, quando tratou da liturgia, que a Palavra de Deus fosse melhor distribuída nas celebrações litúrgicas, para que todos os fiéis pudessem ter um contato mais direto com a Palavra e por ela ser transformada. Os encontros em família ou na pequena comunidade privilegiam a leitura orante de um dos textos da liturgia do domingo seguinte, como preparação para a celebração dominical, missa ou celebração da palavra. A leitura orante se apresenta como primeira abordagem comunitária da palavra. Ela provoca ressonâncias nos corações dos membros da comunidade e, ultrapassando os momentos do encontro, gera um testemunho autêntico, estabelecendo a relação entre a palavra de Deus e a vida dos discípulos. Na palavra de Deus, proclamada e ouvida e nos sacramentos, Jesus, aqui e agora, diz a cada um:
eu sou teu, dou-me a ti, para que o ser humano o possa acolher e responder-lhe dizendo por sua vez, eu sou teu, eu sou teu. Assim, a Igreja apresenta-se como âmbito onde podemos, por graça, experimentar o que diz o prólogo de João. A todos os que o receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. João 1:12. A leitura orante proporciona uma aproximação existencial do texto, por meio de perguntas simples que permitam à palavra falar às realidades vividas pelos membros da comunidade. O que a palavra diz? Observa-se o texto com atenção, né? O que a palavra diz para mim? O que a palavra diz em si mesma? O que a palavra diz para mim? Então, a abertura para a subjetividade. O que a palavra diz para nós? A dimensão sociocomunitária. Após cada pergunta, as outras parecidas com essas, mas sempre partindo do texto bíblico, cada membro da família ou da pequena comunidade tem a oportunidade de falar, de partilhar a ressonância da palavra de Deus na própria vida. Hoje ficamos por aqui. No nosso próximo encontro, continuaremos com essa temática. Até lá, conto com você.